Olá a todos, eu me chamo Matheus e tanto eu quanto a Thalita e o Vitor, nós vamos apresentar um artigo cujo título é Interações controversas do tacrolimo com os suplementos da dieta, ervas e alimentos. Então, o trabalho ele foi dividido em introdução, materiais e métodos, resultados e conclusões. E começando pela introdução, nós trouxemos aqui algumas informações referentes ao artigo para as pessoas que desejarem lê-lo na íntegra. E, bom, o artigo ele é uma revisão, e o objetivo dessa revisão foi resumir a informação referente às interações existentes entre o tacrolimo e alguns suplementos da dieta, algumas ervas e também alguns alimentos que são habitualmente utilizados. O tacrolimo ele é um agente imunossupressor que vai atuar inibindo as células T por meio da inibição da calcineurina. Ele é utilizado para suprimir a rejeição de órgãos transplantados, então ele é o agente de primeira linha no regime de imunossupressão subsequente ao transplante de rim, e ele também é usado em alguns casos de doença cutânea grave. Então, falando resumidamente sobre o mecanismo de ação do tacrolimo, é importante que a gente entenda de início o mecanismo de transcrição de interleucina 2. Então, o aloenxerto ele vai trazer consigo alguns antígenos que vão interagir com receptores de células T do hospedeiro. Então, a interação entre o antígeno e o receptor vai levar ao aumento dos níveis de cálcio intracelular nessas células T, e o aumento dos níveis de cálcio vai levar à estimulação da calcineurina. Então, a gente percebe aqui na imagem a formação de um complexo, o complexo calcineurina-calmodulina-cálcio, e nesse complexo, a estimulação da calcineurina vai fazer com que ela realize uma desfosforilação do NF-AT, que é um fator de transcrição, é o fator nuclear de células T ativadas, e esse fator de transcrição, quando ativado, ele vai entrar no núcleo e vai levar ao aumento da expressão de interleucina 2. A interleucina 2, por sua vez, ela vai atuar como um fator de crescimento e de diferenciação de células T, levando aí a uma amplificação da resposta imune. Bom, e de que forma que o tacrolimo vai atuar? O tacrolimo ele vai se ligar a uma proteína intracelular chamada FKBP12, e o complexo tacrolimo FKPB12 vai interagir com a calcineurina e vai bloquear a atividade de fosfatase da calcineurina. Dessa forma, ela não vai ser capaz de desfosforilar o NF-AT não vai conseguir ser ativado, e se ele não é ativado, ele não vai entrar na célula, ele não vai levar à expressão de interleucina 2, e, portanto, está aí o efeito imunossupressor do tacrolimo. Bom, o tacrolimo ele é metabolizado principalmente pela isoforma CYP3A4 do citocromo P450, especialmente no fígado. E é importante dizer que algumas substâncias elas podem ser tanto inibidoras quanto indutoras dessa CYP3A4. Então, as substâncias que forem inibidoras, elas vão inibir a enzima, e quando elas inibem a enzima, elas diminuem a metabolização do tacrolimo e, portanto, aumentam os níveis sanguíneos do fármaco. Por outro lado, as substâncias indutoras dessa enzima vão aumentar a metabolização do tacrolimo e vão diminuir os níveis desse fármaco no sangue. Nesse sentido, também é importante dizer que uma sobredosagem de tacrolimo pode estar associada a algumas reações adversas, como nefrotoxicidade e neurotoxicidade, e uma concentração muito baixa pode levar a uma falha terapêutica. Então, é muito importante que a gente compreenda o impacto da administração do tacrolimo em combinação com outras substâncias, porque isso vai afetar a farmacocinética do fármaco, do próprio tacrolimo. E também é importante que a gente entenda que a alteração da biodisponibilidade do tacrolimo, especificamente aqui, também está associada a interações que ele faz com outras substâncias, sejam elas outros fármacos, alimentos ou suplementos da dieta, entre outros. Em relação aos materiais e métodos, o procedimento metodológico envolveu basicamente vocabulário controlado e seleção de palavras-chave,
As bases de dados utilizadas foram a Cochrane, a PubMed e a Scopus, e por meio dessas bases de dados, os autores combinaram algumas palavras-chave que estão presentes aqui no estágio 1 da tabela, e por meio dessa combinação eles chegaram a 125 resultados. Posteriormente a isso, dois autores independentemente selecionaram critérios de inclusão, a partir dos quais eles fizeram uma nova seleção, restando 105 resultados, e eles disseram que, devido ao pequeno número de estudos recentes nesse assunto, o critério temporal ele não foi aplicado nesse caso. Em relação aos resultados, então, começando pela interação do tacrolimo com alimentos, né? E, bom, a interação do tacrolimo com alguns outros medicamentos é uma interação bem conhecida, com alguns medicamentos específicos, e o tacrolimo, além disso, ele também tem interações com alimentos. Um desses alimentos é a toranja. Então, a toranja ela é uma fruta híbrida, oriunda da combinação da laranja com o pomelo, e a toranja, especificamente o suco de toranja, ele contém furanocumarinas, que são a bergamotina e a 6'7' de hidroxibergamotina, né, a 6'7' DHB. Esses compostos eles podem inibir a CYP3A4 intestinal, e quando eles inibem a CYP3A4 intestinal, eles diminuem a metabolização do tacrolimo e, por consequência, eles acabam aumentando os níveis sanguíneos desse fármaco. A toranja, ela também tem um impacto na glicoproteína P, e a inibição dessa glicoproteína P está associada também ao aumento da concentração de tacrolimo. Uma outra fruta é o pomelo. O pomelo ele pertence ao mesmo gênero da toranja. Ele também contém a 6'7' DHB, e além disso ele também apresenta naringina, naringerina e anelesperidina. E o pomelo, tudo indica que ele aumente a concentração de tacrolimo por meio da inibição tanto da CYP3A4 quanto da PGP, da glicoproteína P. Só que a interação da PGP com o pomelo, ela ainda não está bem estabelecida, porque os estudos nesse aspecto eles ainda são controversos. Uma outra fruta é a clementina, que também é um cítrico, é uma fruta híbrida, que veio da combinação da laranja com a tangerina. E em relação à clementina, tem um caso importante, em 2013, foi um caso que registrou aumentos dos níveis de tacrolimo no sangue após um consumo significativo, né, um consumo de 1 kg de clementina por dia, mas esse impacto da clementina nos níveis de tacrolimo, ele foi ratificado por um The-Challenge positivo e também um Re-Challenge. Entretanto, o mecanismo dessa interação ele ainda não é completamente conhecido. Outros alimentos importantes são a cúrcuma e o gengibre. Então, são plantas herbáceas que pertencem à mesma família. Eles, como as frutas anteriormente descritas, eles também geram uma elevação dos níveis sanguíneos de tacrolimo. E um estudo em ratos revelou que houve um aumento significativo na ALK, na área sob a curva concentração-tempo do tacrolimo, quando ele foi co-administrado com gengibre ou cúrcuma. Então, um aumento significativo na ALK, na área sob a curva concentração-tempo, indica que houve uma diminuição da metabolização do fármaco. Então, quando ele foi co-administrado com gengibre e cúrcuma, ele foi metabolizado em uma intensidade menor, o que se refletiu no seu aumento. Uma outra fruta descrita foi a romã. A romã ela é uma fruta que é rica em antioxidantes. O Cuerol, eles apresentaram um caso em que a ingestão de 1 a 2 picolés contendo concentrado de romãs por dia resultou aí no aumento de 2 vezes da concentração do tacrolimo no sangue. De uma forma curiosa, a romã ela contém quercetina. A quercetina ela inibe a CYP3A4. Entretanto, o mecanismo de interação exato a partir do qual isso acontece, ele ainda não é muito bem estabelecido. Então, mais estudos são necessários a fim de elucidar todas essas informações. E uma outra fruta é a cranberry. A cranberry ela é uma fruta que é utilizada
com bastante frequência no tratamento de cistite recorrente. Dave et al., eles investigaram o metabolismo de fármacos quando administrados juntamente com o suco de cranberry, e o que eles perceberam é que houve uma influência inibitória sobre a CYP, e aí quando você tem uma influência inibitória sobre a CYP, você acaba reduzindo o metabolismo dos fármacos, entre os quais está o próprio tacrolimo, e aí você eleva os níveis séricos desse fármaco. Entretanto, essa análise da cranberry, do suco de cranberry, ele contrastou com resultados de outros estudos, e por esse motivo também se faz necessário novos estudos a fim de elucidar esse ponto. E aqui nós temos uma tabela que resume tudo o que foi dito até agora. Então nós temos aqui os alimentos que foram listados, os componentes ativos que eles possuem, alguns aqui não apresentou, porque ainda não está muito claro essa interação. Ao lado nós temos aqui mecanismo de ação, as enzimas envolvidas no metabolismo. Depois nós temos a farmacocinética do tacrolimo, durante a ingestão de cada um desses alimentos. E logo depois nós temos aqui os efeitos adversos. Olá, eu sou o Vitor Marchesoni e eu vou falar um pouco sobre a interação de drogas e fitoterápicos. Bom, o uso de ervas medicinais por toda a população foi muito difundido durante toda a história. Não é diferente nos dias atuais. Entretanto, o uso dessas substâncias, ou seja, de plantas e ervas medicinais chamadas fitoterápicos, em associação com outras drogas comuns da indústria farmacêutica, como o tacrolimus, que é o foco central do nosso trabalho, pode propiciar algumas interações medicamentosas desfavoráveis, tendo como efeito reduzir o efeito da droga ou aumentar o efeito da droga, sendo que em ambos os casos o bem-estar do paciente pode ser afetado. Então, o uso de tacrolimus para a gente tentar fazer uma imunossupressão no paciente transplantado, principalmente nos transplantados renais, deve ser enfaticamente direcionado a partir do uso de fitoterápicos. Bom, começando então, o que o artigo aborda é a planta Panax ginseng. Ela é uma raiz muito utilizada na medicina tradicional e hoje espalhada em todo o mundo. Bom, ela tem efeitos comprovados de aumento do desempenho físico e cognitivo e também associada à prevenção de cânceres e também de alergias, inflamações e distúrbios cardiovasculares. Isso tudo por meio dos seus efeitos antioxidantes, vasodilatadores e efeitos também antidiabéticos. Os seus princípios ativos são chamados de ginsenosídeos e os seus metabólitos glicosilados no intestino. Para alguns autores, a Panax ginseng já foi definida como indutora das enzimas P450, da CYP3A4. Entretanto, isso não está bem estabelecido ainda. O que se sabe é que ela tem essa propriedade anti-inflamatória e que, portanto, pode auxiliar na redução da nefrotoxicidade. Destacando agora, a terapia com tacrolimus é bastante nefrotóxica, ou seja, ela ataca os rins. Isso acontece porque todos os inibidores da calcineurina, dentre eles o tacrolimus, têm a capacidade de produzir espécies reativas de oxigênio, ou seja, causam estresse oxidativo nos rins. Bom, o que pode levar a uma disfunção ou até mesmo a rejeição do órgão, já que ele está muito danificado. Bom, o nosso corpo tem mecanismos para evitar os estresses oxidativos. Dentre eles, a gente tem o gene cloto, que atua na proteção contra as espécies reativas de oxigênio. Então, os estudos buscam associar o uso de Panax, que tem atividades anti-inflamatórias e antioxidantes, para reduzir os efeitos oxidativos induzidos pelo tacrolimus. Bom, essa via aqui explica para a gente como que
o Panax consegue auxiliar nessa redução da nefrotoxicidade causada pelo tacrolimus. O Panax aumenta, ele sinaliza o aumento do gene cloto. Dessa forma, o gene cloto consegue inibir a fosforilação do FOXO3A pela PI3K e AKT. Dessa forma, o FOX3A se liga na região promotora do gene da superoxidismutase, e a superoxidismutase consegue reduzir a presença de espécies reativas de oxigênio no rim, e dessa forma reduzir os efeitos oxidativos, protegendo o rim do efeito nefrotóxico do tacrolimus e, portanto, facilitando o processo de transplante renal. Bom, outra erva, outro fitoterápico que é bastante utilizado hoje em dia é o chá verde. Ele é originado da medicina tradicional oriental, mas que hoje em dia é difundido por todo o mundo. Bom, os seus efeitos são bastante incertos quanto no que se refere à indução ou inibição da citocromo P450. Vários estudos apontam a indução, mas ainda não é bem estabelecido. Igual efeito pode ser depreendido para a glicoproteína P, sendo que a glicoproteína P tem a função de fazer a exocitose de substâncias exógenas à célula, ou seja, ela tira substâncias estranhas da célula e joga para o meio extracelular. Bom, os princípios ativos do chá verde são as teaflavinas e as catequinas, sendo que elas só têm esse efeito em conjunto, sendo que separadas elas não conseguem atuar da mesma forma. E tem os princípios ativos, teaflavina e catequina, têm efeitos antioxidantes comprovados cientificamente. Dessa forma, eles também podem reduzir os efeitos nefrotóxicos da mesma forma que foi explicado pela Panax, ou seja, a indução do gene cloto. Ela também consegue reduzir a apoptose celular, reduzindo os espécies reativos de oxigênio, óxido nítrico, e esse efeito é chamado dose dependente. Bom, a Echinacea purpura é um suplemento natural que tem propriedades antibacterianas e antivirais, que é buscado por muitos pacientes imunossuprimidos, dado a sua condição de imunossupressão e todas as infecções às quais eles estão suscetíveis. Bom, os princípios ativos da Echinacea purpura ainda não são bem descritos, ainda não são bem estabelecidos, mas se sabe que eles têm uma capacidade de modulação da atividade catalítica da CYP3A no intestino e no fígado. Mas o seu papel estimulante ou inibidor ainda não foi determinado. Dessa forma, a Echinacea purpura não se tem evidência de que pode alterar a concentração sérica do tacrolimus, afetando ou não o tratamento. Bom, e aí Hypercorium perforatum, chamada de erva de São João, aqui no Brasil, é um fitoterápico muito utilizado para tratamento de depressão de casos graves e de casos moderados. Muitos pacientes transplantados possuem essa condição. Bom, seus princípios ativos são chamados de hiperforina, que tem o efeito antidepressivo, e a hiperserina. Bom, a hiperforina é capaz de induzir o gene CYP3A4 e também a glicoproteína P através da ativação de um receptor na célula. Bom, um estudo indicou que o uso de 900 mg por dia de erva de São João, de forma concentrada, não alterou a concentração de tacrolimus. Entretanto, quando esse efeito é somado durante vários dias, num tempo maior de 2 semanas, ele reduziu severamente, em mais de 50%, a biodisponibilidade do tacrolimus na corrente sanguínea. O que significa que há uma grande chance
de o rim, principalmente, ser rejeitado pelo corpo, dado que o tacrolimus é um imunossupressor que permite ao corpo receber um órgão exógeno. Dessa forma, se aumenta o metabolismo do tacrolimus, ele vai ter uma concentração sanguínea reduzida e, portanto, ele não vai conseguir exercer o seu efeito imunossupressor, dano ao rim e a sua rejeição. Bom, outro estudo, só para destacar, mostrou que o uso de tacrolimus associado à erva de São João reduziu em 58% a área sobre a curva, que está aqui destacado no canto do slide, confirmando que a erva de São João, pela indução da CYP3A4, reduz a concentração de tacrolimus no sangue. Bom, essa última tabela do artigo mostra aqui das ervas indicadas. Então, a Panax, ela tem um efeito aumentar um pouco o impacto do tacrolimus no sangue. Já o chá verde tem não é conclusivo, assim como a Ignácia púrpura. Já a Hiperforum perforatum, que é a erva de São João, essa sim tem uma evidência científica de que ela reduz drasticamente os níveis de tacrolimus no sangue. Bom, vamos falar um pouco sobre a interação drogas-suplementos. A Schisandra spinantera é um extrato alcoólico dessa planta que é um fitoterápico muito tradicional da medicina chinesa. Ele também é chamado de comprimido ou cápsula de Wuzi. Nessa apresentação ele será chamado de Ishe. Ele é utilizado na medicina tradicional chinesa para o tratamento de hepatites, insuficiência renal e também hepática e disfunções menstruais e também entre outros. Na China, essa planta já é administrada em conjunto com o tacrolimus para tratar a hepatite induzida pelo fármaco, sendo um agente hepatoprotetor. Bom, estudos apontam que o uso de Ishe associado ao tacrolimus aumenta significativamente a concentração sanguínea desse fármaco, devido ao efeito inibitório irreversível que os princípios ativos chamados de STA e SAI têm sobre as enzimas CYP3A4. Também há um efeito de destruição dessas enzimas CYP. Dessa forma, com a redução da atividade das enzimas, a concentração, a biodisponibilidade do fármaco aumenta. Além disso, devido à presença de gomizina C nessa planta, na Ishe, inibe também irreversivelmente e competitivamente a CYP3A, dentre elas a CYP3A4. Bom, ficou demonstrado em diversos estudos que a concentração sérica do tacrolimus aumenta em 1,57 a 4,66 vezes na coadministração do tacrolimus com a Ishe, dado essa função inibitória que o Ishe tem sobre a metabolização do fármaco. Também houve um aumento vertiginoso sobre a área sobre a curva e também sobre a concentração máxima. Em estudos com ratos, em que foi feita a coadministração do Ishe com tacrolimus, teve um efeito dose dependente de aumento da concentração do fármaco, mas isso até um ponto em que a concentração máxima de Ishe era de 450 miligramas. A partir desse ponto, não houve aumento do tacrolimus proporcionalmente ao aumento da concentração do Ishe. E além disso, a administração em bolos do Ishe foi mais efetiva do que a administração de forma contínua. Continuando, o estudo de Xin et al. Mostrou que houve uma redução sérica da creatinina e das enzimas ALT e AST da coadministração do Ishe e do tacrolimus em pacientes que fizeram o tratamento após 6 meses. Dessa forma, a gente pode perceber um efeito protetor renal e hepático. Então, concluindo, o Ishe não só não causa danos, ele também tem um efeito protetor sobre o halo enxerto, que nesse caso é o rim. O rim é o nosso o foco central do nosso trabalho.
Alguns efeitos adversos foram observados, como a febre e a hipercalemia, mas isso é observado em muitos pacientes que tomam o tacrolimo, então não é um efeito tão importante. Portanto, o EXE aumenta significativamente a biodisponibilidade do tacrolimo no sangue, o que pode reduzir o custo do tratamento em 40 a 60%, caso a administração seja feita de forma contínua, mas, ao mesmo tempo, a concentração sérica do tacrolimo tem que ser monitorada de forma constante para trazer malefícios ao bem-estar do paciente. Bom, um outro suplemento importante que nós temos é a melatonina. O que acontece é que um dos efeitos colaterais mais importantes do tacrolimo é a nefrotoxicidade. Isso ocorre por meio basicamente de dois fatores, que é a restrição da perfusão renal por meio de constrição das arteríolas eferentes e ou aferentes, e também um aumento na formação de espécies reativas de oxigênio. E estudos em roedores, eles demonstraram que a melatonina basicamente é um hormônio que participa da regulação do ciclo circadiano e que tem efeitos antioxidantes. E esses efeitos antioxidantes, eles pareceram atenuar a ação pró-oxidativa do tacrolimo. Então, os animais que foram tratados com tacrolimo em combinação com a melatonina, eles apresentaram uma diminuição importante de alguns parâmetros laboratoriais, que são os níveis de malon de aldeído, que é um marcador de peroxidação lipídica, e também os níveis de TNF-alfa e interleucina 6, além de terem apresentado um aumento simultâneo nos níveis de dióxido nítrico. Então, esses resultados, eles indicam que a terapia de tacrolimo, concomitantemente à melatonina, ela pode apresentar efeitos colaterais menos graves do que a terapia com o tacrolimo sozinho. Então, chegando agora às conclusões desse estudo, bom, como nós vimos, indivíduos que iniciam tratamento com tacrolimo nesse regime de imunossupressão, eles devem ser orientados a não ingerir em quantidades excessivas a toranja, o pomelo, a clementina, a romã, o gengibre e a cúrcuma. Além disso, a fim de levar a uma diminuição dos efeitos secundários do tacrolimo, devem ser consideradas as propriedades protetoras da Panax, do chá verde e da esquizandra, além da melatonina, claro. Então, a administração combinada de extrato de erva de São João com tacrolimo, por sua vez, ela não é indicada, uma vez que pode levar à redução dos níveis de tacrolimo e comprometer a aceitação ali do haloenxerto. Então, a medicina alternativa para os doentes, ela é uma opção de tratamento apelativa. Dessa forma, os cuidados de saúde modernos, eles devem levar em consideração as potenciais interações existentes entre os medicamentos à base de plantas e os medicamentos produzidos de forma sintética. Então, todo medicamento, seja ele à base de planta ou então suplemento ou alguma outra coisa, ele deve ser comunicado ao médico e o médico deve fazer uma análise e concordar ou não com essa administração no decurso da terapia imunossupressora. Uma vez que, como nós vimos, muitas substâncias podem levar ao aumento dos níveis de tacrolimo ou à redução dos níveis de tacrolimo. E isso pode levar ao comprometimento do resultado terapêutico em questão. Então, basicamente, era isso que nós tínhamos para apresentar, e muito obrigado a todos.